todos, meu nome é Mariana e eu vou apresentar o meu trabalho de mestrado intitulado como Collaboration Aware, Hit Song Analysis and Prediction. Bom, a capacidade de prever se uma música será popular ou não pode ser fundamental, seja você um ouvinte, ou seja, um consumidor de música que precisa decidir se vale a pena comprar ou não um álbum, um artista que precisa identificar quais músicas novas são mais adequadas para levar o seu álbum ao estrelato, melhorando assim o faturamento em serviços de streaming e outros, ou até mesmo um grande produtor musical que precisa decidir em quais cantores ou bandas investir para produzir hits em potencial. Para todos esses casos, essa capacidade de prever o sucesso musical é a motivação intrínseca para um campo de pesquisa relativamente novo, conhecido como Hit Song Science, definido por François Pachet, diretor francês do Spotify Creator Technology Research Lab, como um campo emergente da ciência que visa prever o sucesso das músicas antes que elas sejam lançadas no mercado. Ao analisarmos os trabalhos desse campo de pesquisa emergente, nós notamos que há uma predominância de tipos de features considerados nos modelos de predição. São as features acústicas, as baseadas em letras e métricas extraídas do comportamento de usuários, como gosto musical, posts em redes sociais, etc. No entanto, nós acreditamos que a música ela envolve muitos recursos, não só relacionado à composição, mas também ao contexto social. Portanto, embora a popularidade musical ela seja afetada por fatores internos, alguns fatores externos foram ignorados nos trabalhos anteriores. Por exemplo, como os artistas se conectam profissionalmente pode ser um desses aspectos não tratados. De fato, de acordo com dados da Billboard Hot 100, que é um chart semanal da revista Billboard, o número de músicas executadas por mais de um artista tem experimentado um aumento significativo nos últimos anos, como mostrado no gráfico, e especificamente no final de 2018, essas colaborações elas representavam cerca de 40% dos hits em média, e já em 2019 esse número alcançou cerca de 42% das músicas no chart. Ou seja, podemos ver que há uma clara tendência de aumento para os próximos anos, e assim fica difícil negar que as colaborações estão a caminho de conquistar o domínio da música popular. Portanto, é exatamente essa diretriz que a gente vai seguir nesse trabalho, ou seja, avaliar a relevância da colaboração como um recurso em hits de sucesso e seu poder potencial em predizê-los. Esse objetivo geral ele foi dividido em 4 objetivos de pesquisa específicos. Primeiro, identificar os recursos e indicadores intrínsecos que influenciam a popularidade de músicas e artistas. Segundo, investigar o impacto desses recursos na popularidade ao longo do tempo, ou seja, analisar dinamicamente se os recursos afetam a popularidade de um artista ou música. Terceiro, verificar a relação causal entre perfil de colaboração e sucesso musical. E, por último, propor uma abordagem de aprendizado de máquina para derivar a popularidade de uma música com base nesses grupos de recursos e determinar a melhor maneira de combiná-los para prever o sucesso musical. Bom, para alcançar esses 4 objetivos, esse trabalho ele foi dividido em 3 fases principais, que é a caracterização, a causalidade e a predição. Nessa primeira fase, nós identificamos perfis de colaboração em uma rede musical composta por artistas de sucesso, revelando se, como os artistas se conectam profissionalmente, pode impactar significativamente seu sucesso. Em particular, os resultados dessa primeira fase foram publicados em 2019 no SAC, com o trabalho Collaboration Profiles and Their Impact on Musical Success. E para essa fase inicial de caracterização, nós construímos um conjunto de dados a partir de fontes de dados disponíveis na web, especificamente da Billboard e Spotify. Nós definimos artistas de sucesso baseado no nível de popularidade e número de seguidores no Spotify e modelamos redes sociais a partir de colaboração de artistas bem-sucedidos no contexto musical. Então, realizamos uma caracterização semântica para agrupar métricas topológicas de rede em categorias e realizamos o profiling dos resultados usando análises de cluster e estatísticas, o que resultou aí em 3 perfis de colaboração diferentes, que é o diverso, o regular e o ausente. Bom, nessa primeira fase, portanto, nós tínhamos o objetivo de identificar os recursos intrínsecos que influenciam a popularidade de músicas e artistas, e como resultado, nós identificamos 3 perfis de colaboração distintos e descobrimos que o perfil diverso, ele é um perfil altamente colaborativo, central, diversificado e influente, e ele foi exatamente o cluster composto dos artistas mais bem-sucedidos. E de forma contrária, o perfil ausente ele possui um perfil menos colaborativo e foi o cluster que apresentou os valores mais baixos de medidas de sucesso. Portanto, através das nossas análises, nós concluímos que os artistas mais bem-sucedidos são mais propensos a ter um alto grau de colaboração entre artistas influentes e diversificados. Bom, na segunda fase, nós aprofundamos tais análises usando séries temporais e a causalidade de Granger para avaliar se há uma relação causal entre perfil de colaboração e popularidade dos artistas.
Os resultados dessa segunda fase foram publicados em 2019 na Wikimedia, com o trabalho Causality Analysis Between Collaboration Profiles and Musical Success. Para esta fase de causalidade, com o nosso conjunto de dados, nós usamos Ego Networks para modelar colaborações de artistas e criamos séries temporais para representar temporalmente o sucesso musical, as colaborações musicais e canções solo de artistas bem-sucedidos. Com essas séries, nós aplicamos o teste de causalidade de Granger para ver se os padrões de colaboração podem influenciar o sucesso artístico ou vice-versa. Bom, nessa etapa, então, nós abordamos os objetivos de pesquisa 2 e 3, onde pretendíamos investigar o impacto desses recursos na popularidade ao longo do tempo e verificar, né, a relação causal entre perfil de colaboração e sucesso musical. Então, em resumo, nós exploramos a relação causal entre perfis colaborativos e o sucesso do artista, mostramos que a popularidade artística ela afeta fortemente o estabelecimento de colaborações musicais em um perfil diverso, e nós confirmamos a presença de um ciclo entre colaborações musicais e sucesso musical nos perfis mais colaborativos. Finalmente, né, nós confirmamos que justamente por ser um perfil não colaborativo, o ausente foi o perfil que apresentou os artistas menos bem-sucedidos em nosso estudo anterior. Bom, finalmente, na última fase do projeto, nós propomos uma abordagem de aprendizado de máquina para o problema de Hit Song Prediction, utilizando principalmente métricas de colaboração musical, e os resultados dessa última fase foram submetidos ao Journal Information Processing and Management com o trabalho Collaboration Aware Multimodal Hit Song Prediction, que ainda está sendo revisado. Para essa última fase, nós modelamos o problema de Hit Song Prediction como um problema de aprendizado de máquina multimodal, considerando 3 modalidades, né, que é a música, artista e álbum, e a partir de 2 tarefas independentes, que é a classificação binária e o placement. E especificamente, né, para capturar informações dos artistas, nós consideramos as 7 métricas topológicas que a gente utilizou na primeira fase do projeto, bem como os 3 perfis de colaboração identificados por meio das métricas topológicas. Bom, nessa última etapa, nós abordamos o objetivo número 4, né, ou seja, nós pretendíamos propor uma abordagem para tratar o problema de predição de hit songs, e como resultado, né, em resumo, nós descobrimos que confiar exclusivamente nas características musicais internas não é suficiente para obter previsões de canções de sucesso com eficiência, e através de análises de feature importance, nós descobrimos que a modalidade artista, ela contém os preditores mais significativos, principalmente informações sobre interação social. Então, tais resultados eles demonstram não apenas a relevância de lidar com Hit Song Prediction como um problema multimodal, mas também a importância de confiar nas informações dos perfis de colaboração dos artistas. E, além disso, nossos resultados revelam que é realmente possível prever com êxito se uma determinada música será ou não um hit. Bom, como contribuições principais, nós, até onde sabemos, né, somos os primeiros a definir o problema de Hit Song Prediction como 2 tarefas independentes, que é a Binary Classification e o Placement. Além disso, nós o modelamos, né, como um problema de aprendizado de máquina multimodal, considerando 3 modalidades. Nossos resultados empíricos mostram que nossa representação multimodal proposta supera o estado da arte no problema de previsão de hits, e mostramos que os recursos extraídos da modalidade artista, principalmente informações colaborativas, são os preditores mais significativos para prever a popularidade musical. Bom, por fim, nós acreditamos que nosso trabalho difere do atual estado da arte em 2 maneiras cruciais. Primeiro, embora considerar os aspectos sociais na previsão de canções de sucesso seja benéfico do ponto de vista analítico, é a primeira vez que a colaboração entre artistas e seus perfis é modelada como recursos para uma abordagem de aprendizado de máquina. E segundo, a perspectiva multimodal traz a complexidade necessária para analisar a música em todas as suas facetas. Então, combinar a representação multimodal com o modelo de colaboração significa um grande passo em direção ao avanço de 2 campos de pesquisa, que é o Hit Song Science e o Multimodal Music Analysis, e além de fornecer potencial impacto à indústria da música e aos sistemas multimídia que também consideram arquivos de música. Bom, como trabalhos futuros, uma extensão natural do nosso trabalho seria considerar dados além dos Estados Unidos, como charts europeus, latino-americanos e asiáticos. Também planejamos incluir outras interações de mídias sociais em nossa abordagem multimodal e outras características desse contexto, como a reputação do artista, por exemplo. E, finalmente, para entender melhor as relações causais entre perfis colaborativos e o sucesso da artista, planejamos utilizar estratégias de inferência causal. Por fim, toda essa pesquisa foi inspirada, né, e se baseou exclusivamente em dados disponíveis na web, que foram organizados e publicados em conjuntos de dados, e a produção resultante dessa dissertação está resumida aqui, e é melhor detalhada no artigo. Bom, estamos à disposição para eventuais dúvidas, e obrigada por assistir.